alguma coisa nós podemos aqui atribuir, trazendo para nossos dias de hoje, no ano de 2025, para o dia de hoje, e a nossa realidade de hoje, que muitos de nós não quer aceitar isto. É por isso que nós estamos mais uma sociedade impaciente, nervosa e cheia de pânico, e que as coisas trabalham de uma velocidade tamanha que nós lemos aqui, vimos que o Senhor fala, que o próprio salmista nos orienta com este cântico: e esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. E se inclinou, Ele quer dizer para mim e para você, quando você se curva diante de Deus, você vai aceitar os propósitos de Deus na sua vida. Quando Ele vai dizendo assim: e Ele ouviu quando eu clamei por socorro. Quando você está em meio à angústia, em meio à tempestade da sua vida, quando nós falamos esperar, quando você está esperando, ao esperar, a esperança também está andando junto aí. Que quando você tem esperança, está esperando no Senhor, confiantemente pelo Senhor Jesus. E quando aqui nós observamos isso, aqui traz para nós entender que confiantemente, e quando você clama, você tem alguém superior a você, que Ele pode trazer tudo aquilo que estava sendo desgraça na sua vida, Ele trazer alegria sobre a sua casa. Ele, aquilo que estava se tornando tristeza para a sua vida, vai se tornando paz. Aquilo que estava trazendo a desesperança para você, Ele vai te trazendo consolo, paz, o remédio que é o Senhor Deus em sua vida. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos, por exemplos, alguns personagens da palavra de Deus, que talvez eu e você estamos acostumados a ouvir algumas palavras, de qual nós podemos dizer nesta noite. Um exemplo bíblico, nós podemos indagar sobre a pessoa de Abraão. Abraão esperou pelo Senhor, e quando ele já havia ali 75 anos de idade, o Senhor tinha o prometido que daria um filho, o pai da multidão. E ali Abraão esperou por mais dias ainda, porque o Senhor tinha prometido, mas ele estava confiante a saber esperar no Senhor. Nós podemos observar outro no Velho Testamento, quando nós observamos a palavra do Senhor, que Noé foi aquele que construiu a arca. Ele deveria manter a sua fé. Ele não via chuva, e o Senhor falou: espera mais. Ele esperou mais de 100 anos para que aquilo acontecesse, antes que chovesse, e a experiência na vida dele trouxe salvação sobre a sua família. Quando nós temos confiança no Senhor, a salvação alcança as nossas vidas. A gente olha assim e fala: ninguém gosta de esperar, pastor, mas ninguém gosta de esperar mesmo. Nesses dias que estamos vivendo, é natural, mas nós precisamos aprender. Este assunto é principal na nossa vida. Este relacionamento com Deus nos aproxima minuto após minuto diante do Senhor. A importância do valor que ela tem nas nossas vidas, é verdade que nosso clamor é uma resposta. Não nós fazemos necessariamente para ter resultado imediato. Ela ainda é entre o clamor, é a resposta no intervalo de tempo. Você percebeu que na hora do clamor tem esse intervalo que você clama, tem um intervalo de tempo quando você clama, para você esperar a resposta de Deus. Não é você clamor agora e imediatamente o Senhor, Ele está obrigado a responder o seu clamor. Por isso Ele disse: esperei pacientemente no Senhor. Pacientemente, querido, dá-nos entender que tudo que pedimos ao Senhor, nós estamos aqui na qualidade de quê?
filhos. Nós estamos na qualidade de filhos. E quando nós pedimos ao Pai, e Ele nos responde por imediato, aí nós observamos a palavra, é uma resposta nesse intervalo de tempo, é um momento onde que eu e você precisamos de esperar, não apenas no esperar, de esperar. É uma atitude humana que acarreta que Ele mesmo, o próprio Deus, vai direcionar as nossas vidas. Esperar não é verdade, falta que está dizendo, está faltando fé. Quando está olhando para esta palavra, muitos cristãos acabam cometendo aquilo que acha, irmão está sem fé. Não é não, irmão. Você não está com fé, sem fé. É uma espécie de cordão. Desaparece, não é esse conceito de palavra de Deus, traz a respeito. Não é fé. A fé não produz apenas um resultado imediato. Esperar não é a falta de fé, é pelo contrário. É uma diária contínua da capacidade do ser humano. E esperar no Senhor é uma das mais altas linguagens de fé que eu e você podemos manifestar, de clamar a Deus. Quando nós desprezamos essas características, essa circunstância, é um tempo de saber que no fundo que nós veremos a intervenção de Deus. Deus pode declarar como Jó declarou. Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Quando ele diz que o meu Redentor vive, ele estava confiantemente no Senhor. Aleluia. Então, nesse tempo que estamos passando aqui, queridos, nós temos que estar confiantemente no Senhor. Veremos uma intervenção quando aqui na vida de Jó, ele dizendo que sabia que o seu Redentor levantaria sobre a terra, e ele estava esperando confiantemente. Quando ele disse que estava esperando confiantemente, ele não estava faltando fé. Eu repito, é um passo importante para quem está associado à expressão própria, que está em nós também, tem que estar em nós. Nós temos uma passagem bíblica maravilhosa, para nós começarmos a entrar nesse texto. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz que nos torna imediatos daquele que pela fé pacientemente herdam as coisas da promessa. É o 12. Para que não se torne preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam a promessa de Deus. E saiba você que você é herdeiro da promessa de Deus. Quem é herdeiro da promessa de Deus sabe esperar no Senhor. Ele decide esperar confiante no Senhor. Ele associa essas coisas. A promessa que o Senhor fez a você, talvez ele fez a você, você ainda estava no ventre da sua mãe. Você estava desligado do Senhor Deus. O Senhor te resgatou com preço de sangue. Ele entregou o seu próprio Jesus, Filho, por amor à sua vida. Aqui associa aqui uma palavra pela fé, que quando nós observamos que temos esta herança, nós não tínhamos a liberdade desta herança. A capacidade não é perder ânimo, não é desanimar em outras situações, é perseverar no Senhor. Quando nós confiamos, sabemos esperar no Senhor, todas elas falam de algo que não tem resultado imediato.
A maneira que eu e você recebamos a promessa de Deus não é apenas crendo, mas sabendo esperar. Como você tem esperado no Senhor? Como você tem confiado no Senhor? Como você tem crido no seu Deus? Como você tem levantado pela manhã e dito a você mesmo: Senhor, oh, muito obrigado pela enfermidade, ou muito obrigado pela o pão de cada dia, mas você tem uma promessa que Deus te fez. Você está guardando uma promessa. Você está confiantemente nela? Você está apto neste ano de 2025 buscar esta promessa, fazer que com ela se realize na sua vida? A Bíblia diz que, tendo Abraão esperado a promessa, precisamos entender, não apenas não é uma falta de consciência, de entender que esperar é importante na nossa caminhada. Eu creio pela razão do exemplo que o Senhor nos dá na sua santa palavra. Muitas vezes, então, uma promessa de Deus são uma intervenção do intervalo de tempo entre nosso clamor e o socorro responsável, por exemplo, que está em Gálatas, capítulo 4, verso 1 e 2. O que a palavra de Deus nos afirma. O porquê de esperar. O porquê de você estar confiante no Senhor. O porquê de você entender que você tem que dar o tempo de espera. Talvez você tenha 1 ano só. E você está dizendo: Deus está demorando me entregar a minha vitória. Deus está demorando, eu orei 6 meses que eu quero que Deus me entregue a bênção. Você está escabelando, arrancando o cabelo da cabeça, se acabando, entrando em pânico, como eu iniciei essa palavra. Muitos de nós, nesses anos que estamos vivendo mais em pânico do que sabendo esperar no Senhor. E quando a palavra de Deus nos afirma em Gálatas, no capítulo 4 aqui, verso 1 e 2, olha que a palavra de Deus nos afirma. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, e nada diferente de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. O 2, mas está sob tutores e curadores até o tempo predestinado pelo Pai. O que o Senhor está dizendo? Que tem que ter maturidade. Que muitas das coisas nós não recebemos no tempo certo, porque nós queremos as coisas do Senhor no estalo de dedo. Nós está ficando muito via internet, nós está vivendo totalmente digitais. Ei, queridos, aprenda a esperar pelo Senhor. Se o Senhor fez uma promessa, aguarde pela promessa, porque o Senhor prometeu e Ele vai cumprir sobre a tua vida. Ainda que seja herdeiro e filho, estando mesma posição que um escravo e tutores curado a tempo estabelecido pelo Pai. Posto seja que tudo que diz no texto bíblico, no entanto, ele precisa esperar o tempo de Deus. Ter acesso à herança antes da hora ocasiona coisas ruins na vida. Significa provavelmente não ter maturidade para administrar. Observe, querido, tem uma passagem que muitos gostam muito dela. Nós vamos lá em Lucas capítulo 15, nós vemos uma história maravilhosa. Nós observamos que ali tem uma história que titularizamos ela do filho pródigo. E muitos levam ela para uma outra dimensão. É normal fazer uma interpretação.
Mas eu descobri algo nesta palavra que eu chorei. Hoje, quase que o dia inteiro, eu pus uma cadeira e não saí dela enquanto o Senhor não explicava para mim que tem momento na vida que nós temos que parar, esperar o Espírito Santo ficar falando, não só pedindo, Senhor, fala comigo, para me transmitir para a igreja, e o Senhor falando ao meu coração nesta passagem. E quando ele dizia que este jovem, observe que a história diz que ele recebeu a herança antes do tempo. É ou não é? Talvez você está nesta condição, querendo receber a herança do Pai antes de chegada da maturidade da sua vida. O tempo de Deus é chegado na minha e na sua vida. E quando ele recebe a herança do Pai, antes de ser concebido a ele, o que ele faz? Acaba com tudo. Deus tem uma promessa a realizar na sua vida. Deus, Ele espera que você tenha esperança e esteja esperando nele. O que acontece é que aquele rapaz recebe a herança antes da hora. Mas aqui, nós observamos que Deus tem um momento certo de nos entregar. E ainda relatando algumas histórias de alguns personagens, eu posso trazer aqui para você, quando comecei a dizer sobre a vida de Abraão. E aqui, quando olho para a palavra de Deus, eu observo que a idade de Abraão aqui daria 75 anos de idade, já velho, bastante cansado. E Deus fala com ele que tinha uma promessa de dar um filho. E quando esse filho vem, ele vem 25 anos depois. Ele espera o filho. Quando finalmente isso acontece, o filho Isaac chega. Nasce o prometido. A festa, a alegria. É normal quando chega uma criança em uma família, haver muitas festas, muita alegria sobre a casa. E aí cresce Isaac e o Senhor faz uma promessa sobre a vida de Isaac. E a Bíblia diz que Isaac casa com 40 anos de idade. A sua esposa, direcionada por Deus, que vem como presente do Senhor sobre a sua vida. E Deus ouviu uma voz e o clamor de Isaac. E Deus lhe deu os filhos do clamor. E às vezes, quando eu e você lê esse versículo, parece que passamos e não entendemos, é um mal interpretado, parece. Mas quando o Senhor concebe Isaac e os seus filhos, passou o tempo ali da gestação da sua esposa. Lá em Gênesis 25, diz que Isaac era da idade já de 60 anos. Ele casa com 40 anos. Quando nasce os filhos, Isaac já tem 60. E Deus tinha feito uma promessa na vida dele. Esperou por quantos anos? 20 anos esperando no Senhor. O tempo da espera, muitas das vezes nós não queremos aceitar. Deus dá a palavra a Davi: eu te levantarei como rei de Israel. Ah, querido,
Muito de nós queremos ser alguma coisa. Muito de nós queremos uma posição. Quando Deus passou a dizer a Davi aqui, eu observo que entre as minhas contas, quando eu estava lendo sobre a história de Davi, não dá bem, parece que as minhas contas deu na totalidade de 15 anos que Davi ficou fugindo de Saul, antes de ser rei. Mas ele estava esperando o quê? A promessa. A palavra de Deus não falha na sua vida, ela vai se cumprir, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus vai se cumprir, espera nele, confiantemente nele, aleluia. Eu acredito que tem uma das histórias muito linda que muito de nós, quando vamos ler a história dele, choramos muito a respeito da vida de José. Nós não sabemos a idade precisa que José tinha sonhos e contava para o seu pai, relatava para seus irmãos. Se Deus falava alguma coisa do futuro da vida dele, mas Deus deu um sonho a José e disse que colocaria ele, e falava sobre os pendões, que o dele era o maior entre eles, e ali José começava a entender, a esperar. Não sabemos que tinha a idade, mas quando o Senhor fala com ele, é preciso a palavra de Deus, quando mostra para nós, no momento que seus irmãos vendem ele estava com 17 anos de idade. Ele foi vendido para os egípcios. Estava novo, adolescente ainda, aqui na idade do Gustavo, né? Estava novo. Sabemos que a palavra de Deus, quando venderam ele a escravo para os egípcios, mas a Bíblia diz que cumpriu-se 13 anos esperando o longo da história. 13 anos. Ele foi, ao longo do tempo, esperando no Senhor, que chegasse àquele lugar para poder, antes do amadurecimento. E ali ele foi vendido para uma outra terra. E toda a história relata para nós. Quando lemos em Gênesis 40, nós observamos depois que, como escravo ele foi. E ele foi ali para a casa de Potifar. Deus diz que ele vai para a prisão injustamente. E ali começa outra jornada na vida de José. Talvez você pense que quando as coisas parecem que está boa, começa a preparação de Deus na sua vida. Tem hora que você parece que luta, tempestade, enfermidade, falta, escassez, você pensa que é o inimigo que entrou na sua vida. Deus muitas das vezes está trabalhando em você. E na prisão, José começa outra jornada de sonhos quando ele sonhava quando era criança. O copeiro vem contar para ele, ele interpreta o sonho do copeiro. E na prisão, quando ele conta, aquele copeiro conta para ele, e ele conta para ele dizendo que, e ali ficou aquele tempo todo ali na prisão com eles. E José relata para ele dizendo, quando você estiver na presença daquele lá, não esqueça de mim não. Aí foi o momento que muitas das vezes eu e você está triste,
encontra alguém que pensa que vai tirar de você da situação difícil. Encontra para alguém lá, fala do meu nome, eu sou alguém, eu sou a fulana de tal, eu sou o fulano de tal, fala de mim, eu preciso ser visto. Espera o tempo de Deus, confia no Senhor. 2 anos se passaram. Ele se lembra de José, 2 anos depois. Eu me lembro de algo tão interessante. Vou testemunhá-los. Eu tinha aceitado Jesus e caminhava com os pastores, presbítero. Eu estava sempre envolvido, logo aceitei Jesus. E um dia, saindo para evangelizar, o pastor daquela igreja, ele era bem baixinho, pôs a mão no meu ombro e disse assim: você sabe que o Senhor nesta noite falou com você. E eu ali preocupado, a primeira experiência que o Senhor tinha falado. O Senhor estava me dizendo que me mudaria para um outro setor e que me usaria de uma forma tamanha, que a minha vida se tornaria para uma grande obra. E eu não entendendo o processo. Aí era pedrada, era calúnia, filho doente, esposa doente, e muitas das vezes a gente não entendendo o processo. Quando chegamos no Brisa da Mata, foi poucos meses, eu pude ver Deus se cumprindo a palavra que estava me dizendo lá no outro lugar, que eu não sabia nem para onde o Senhor me enviaria. Se iniciando uma grande igreja. Eu ainda não entendendo aquilo, no dia também o Senhor disse: eu vou te levar. Prepara, cinge os lombos. E ainda usou aquela palavra do Senhor que diz assim: quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Cinge os lombos que vai vir pedrada, vai vir cacetada. Irmãos, não queira aceitar o que nós passamos, mas Jesus é lindo, maravilhoso, e diz que nos levaria a um outro lugar. E aqui eu posso dizer, aleluia, e testificando para isso. Irmãos, talvez você nem entendeu porque Sebastião veio parar na igreja Proclamar, mas lá, há 27 anos atrás, Jesus já me dizia que estaria me colocando em um lugar, com um povo lavado e remido, que eu receberia a graça, o amor do Senhor, cuidado do Senhor, e nesta casa eu tenho sido cuidado pelo Senhor e pela igreja do Senhor. Nos momentos que passei, muitas das vezes, vocês acham que José não pensou em desistir? Quando ele dizia para o copeiro, quando ele dizia para ele, quando você chegar diante deles lá, você diz, fala de mim para eles. É assim também eu me senti, fala de mim, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E naqueles momentos eu entrava sempre em constante oração e dizia: Deus, eu não quero ser simplesmente um
homem na igreja de Deus. Eu quero ser o homem de Deus. Me usa, Pai. Faça de mim. Aí começou, você sabe o quê? Começou aonde que eu colocava as mãos, o mal saía. Se eu orava pelo canceroso, o câncer saía. A enfermidade caía por terra. O demônio saía pelo poder da oração. Aí você sabe o que aconteceu? Começou o Senhor mostrar para mim mesmo: cuidado para que você não caia no curandeiro gospel. Cuidado para que você não caia. Aí a vaidade entrava. O Senhor tem cuidado de nós. Muitas das vezes nós temos que saber o tempo do amadurecimento. É esse tempo. E aqui observamos a palavra de Deus. Eu estava lendo um artigo e vi que essa história era muito maravilhosa. E quando aqui se observa isso, esse cenário, o cara, ele fala assim: rapaz, eu quero observar tudo aquilo que tem no jardim. E ele observa em uma árvore, ele tinha lá um casulo. E ele falou: como será acompanhar esse processo? Na verdade, leva mais tempo que eu possa esperar. Ele estava ansioso finalmente para ver o que se tornaria aquele lagarto dentro daquele casulo. E começou a dar sinais. Ele voltava todo dia, mas não abria muito. Ele olhava só um pouquinho da ponta do casulo. Era uma abertura pequena, quase que nada, mínima. E ele percebia que o lagarto começava a se mover lá dentro. Ele começava a se esforçar. Após dias, parece que nada tinha acontecido. Ele vai lá, pega uma pequena tesoura, corta a pontinha do casulo e abre uma frestazinha nele. Poucos dias depois, ele observa que aquele lagarto não sai de lá uma borboleta, não sai lá bem um lagarto. Ele viu cair ao chão. Ele não esperou o tempo preciso para que nascesse a borboleta. Quando ele vê cair, ele queria ver sair uma borboleta. E ele pensou ter perdido o tempo dele todos os dias, indo ver essa maravilha da natureza. E muitas das vezes, nós estamos querendo fazer transformação nas vidas das pessoas. Não está deixando Deus transformá-la. Não está deixando Deus fazer a obra. Deus está querendo fazer e nós vamos lá, corta, abre a porta. Ele fez um aborto. Ei, querido, cuidado para que eu e você não seja o mediador do aborto. Espera o tempo de Deus. Saiba esperar nesse ano de 2025 o tempo de Deus. E saiba esperar o processo de Deus. E na verdade esperamos no Senhor. Aprenda a esperar no tempo. Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Quando observamos a palavra de Deus, observamos que Deus jamais vai mudar o percurso da sua história. E o grande amor pela minha vida e pela sua vida é tão grande que ninguém pode medi-lo. Este é a preciosa palavra que Jesus tem para nós. Sabemos esperar que Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo por amor à tua vida. Você estava lá como um abortado
não tinha vida, o Senhor derramou o sangue dele por amor à sua vida. Quando a palavra de Deus diz que, lá em João 15, verso 13, que diz que ninguém tem maior amor. Ninguém. Só o Senhor. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Antes que eu era, o Senhor já estava me amando. Antes que você existisse, o Senhor já te amava. Não se sinta o derrotado, não se sinta o sozinho na sua jornada. Você é uma semente, aquilo que o Senhor amou antes que você viesse ao mundo. Ah, pastor, eu estou me sentindo triste, angustiado. Eu parece que não estou sentindo que sou salvo. Eu preciso do perdão de Deus. Projeta para nós Romanos 10, verso 9 ao 13. O que a palavra do Senhor nos afirma. Se com a boca você confessar Jesus Cristo, com o coração, em seu coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para salvação. Pois a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego. Uma vez mesmo, o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor te comprou com sangue. Você foi resgatado pelo sangue. Nós precisamos entender isto. A palavra do Senhor diz que quando você está se sentindo triste, a Bíblia diz que lá em Mateus capítulo 5, verso 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você está sentindo triste? Se consolo, o Senhor está nesta noite trazendo o consolo dele sobre a sua vida. Você está se sentindo cansado? A palavra diz, no Senhor diz que em Mateus capítulo 11, verso 28, que diz que venha a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado, e ele vos aliviaria. Se você está cansado, dessa jornada, ei querido, o Senhor vem até você, ele arranca esse fardo que está sobrecarregado sobre a tua vida e te traz descanso sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jesus é o companheiro fiel, Jesus é aquele que está conosco, Jesus é a torre forte, a nossa rocha, ele é a minha herança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar você observar o que falamos, guardar em seu coração, descansar no Senhor. Você tem confiado no Senhor prostrado ou em oração? É uma pergunta que eu tenho a você nesta noite. Quando nós falamos, esperei confiantemente no Senhor,
Quando nós esperamos confiantemente, significa que estamos buscando constantemente nele. Confiar significa ler a palavra, ouvir a voz do Senhor. Orar é descansar no Senhor, talvez silenciosamente, andando, caminhando, no trânsito, em lágrimas. Você está confiante no Senhor? Você tem esperado nele? Você tem corrido talvez à frente de Deus ou esperado em Deus? Você tem apressado o processo que Deus tem colocado você, ou você tem aguardado a promessa do Senhor? Talvez se José tivesse aqui aceitado receber os seus irmãos antes que talvez dos 2 anos se completasse, quando ele estava dizendo para o copeiro: quando estiver lá na presença, não esqueça de mim não. Se talvez ele poderia estar com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de rancor. O processo de Deus, muitas das vezes nós não sabemos. Talvez você está com o coração cheio de mágoa. Talvez o seu coração está cheio de rancor. O Senhor quer trazer alegria sobre a tua vida. O Senhor quer trazer paz sobre a sua vida. O Senhor quer ser o seu rochedo, sua torre forte. O Senhor quer ser o protetor. E quando ali José, aleluia, recebe depois os seus irmãos, ele já está com o coração limpo, um coração perdoador, alegre, pronto para amar, aleluia, porque ele entendeu e não burlou o processo de Deus, ele não violou o processo de Deus, ele não violou a vontade de Deus. Talvez ele teria violado, como o filho pródigo violou a promessa de Deus sobre a tua vida. Projeta para nós Isaías 40, verso 30 e 31, para terminarmos. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaustos e caem, mas os que esperam no Senhor renova suas forças com as asas, como água que corre e não se cansa, caminha e não se fadigam. Mas os que esperam no Senhor renova suas forças sobem como asas, como a águia, corre e não se cansam, caminha e não se fadigam. Você é esse que está preparado para caminhar, correr e não se fadigar. Aleluia. Os que esperam no Senhor não se cansa, não se fadiga, mas confiantemente pelo Senhor. Levante comigo e vamos orar comigo agora. Repita comigo assim: 2025, eu sei aprender, esperar no Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Eu caminho e não se canso, não fadigo. Aleluia, bendito seja o Cordeiro de Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus.